Mas vamos a outros destaques importantes de hoje, Eduardo Frumento, acionando o Rodrigo Orengo, porque temos assuntos importantes para tratar em Brasília, movimentações nessa sexta-feira antes do Carnaval, né, Frumento? E ninguém esperava, acho, muito por essa, né? Tava favas contadas que a presidente do PT ia pro ministério ali, para um outro ministério, e agora tá assumindo a articulação política do governo Lula no lugar de Alexandre Padilha. O Orengo traz detalhes justamente dessa decisão, anunciada hoje pelo presidente Lula. Seja muito bem-vindo, viu, Orengo? Boa tarde para você. Boa tarde, Frumento, Renan, boa tarde a todos. Claro que uma reação enorme aqui em Brasília, numa véspera de Carnaval, uma mudança tão significativa, ainda mais numa área tão sensível como a articulação política, mais precisamente a Secretaria de Relações Institucionais, né? E a primeira reação aqui é institucional, é do presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que sempre teve uma boa relação com Gleisi Hoffmann, desejando sucesso, Alcolumbre também, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, desejando aí um sucesso na gestão de Gleisi Hoffmann. Os dois terão que conversar com ela, só para quem está nos acompanhando entender, é a ministra que encaminha votações do Congresso, do governo. Tem por definição lá, por objetivo, encaminhar a pauta do Executivo no Congresso Nacional. Mais do que isso, por fazer a relação com os partidos da base aliada, e também com as bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. Em última análise, inclusive aquela relação de chamado varejo, liberação de indicações políticas, até de emendas parlamentares, mas essa foi a reação institucional. Nos bastidores, uma preocupação, principalmente de partidos do centro, o chamado centrão político. Aí partidos que vão do MDB, passando pelo PSD, União Brasil, Republicanos, PP, partidos que hoje têm ministérios. E por que a preocupação? Porque esses partidos esperavam que nesse momento o governo fizesse uma sinalização por abrir mais e não fechar. Eu cheguei a ouvir aqui de um parlamentar aliado a seguinte expressão, que o governo está se fechando em uma bolha, que precisaria, neste momento, ter uma abertura, representar mais aquilo que falou, inclusive na campanha, uma frente ampla. E por que essa crítica que a gente ouve? Porque são ministérios tão estratégicos, que hoje são ocupados pelo Partido dos Trabalhadores, são os ministérios palacianos, além da Secretaria de Relações Institucionais, também a Casa Civil, a Secretaria-Geral. Esse ministério chegou a ser cotado aí para Gleisi Hoffmann, mas ela assumiu um ministério muito mais estratégico. E, além disso, as lideranças do governo aqui na Câmara e no Senado. São 3 postos de liderança que hoje também estão com o Partido dos Trabalhadores. Então, hoje há uma centralização em torno do PT. Por isso que a gente ouve essa crítica dentro da base do governo de que existiria, nesse momento, até de maior fragilidade do governo, de redução da popularidade do presidente, da aprovação do governo, a necessidade de uma abertura. Agora, por outro lado, a gente vê também uma sinalização já pensando nas próximas eleições. Uma tentativa de fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, pensando já nas próximas eleições. Agora, tem uma avaliação que ela é técnica também aqui, e a gente já começa a receber, inclusive, sinalizações no ambiente do mercado. Por quê? Porque internamente no governo, no Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann era vista há algum tempo como uma espécie de opositora de Fernando Haddad. Claro que os dois fazem parte do mesmo governo, mas tem filosofias, inclusive discursos, que muitas vezes são dissonantes. Agora, como ministra, não mais como a presidente do PT, pelo menos nesse momento de ministério, o que se espera é que tenha ali uma consonância entre essas pontas, Mas é claro que nessa escolha, isso é visto internamente dentro do governo como uma espécie de enfraquecimento do ministro Fernando Haddad. Claro que é só o início aí desse processo, teremos muitas repercussões ainda. Primeiro, aquela repercussão institucional dos presidentes da Câmara e do Senado, mas a gente ouve também preocupações aqui dentro da base do governo, principalmente nos partidos do chamado Centrão, aqueles partidos ali que juntos entregam muitos votos dentro do Congresso Nacional. E agora, o novo ministro vai ter que dialogar, conversar, conduzir votações com esses partidos. É curioso porque as análises mostram que parece que houve um descontentamento com o nome de Gleisi em todos os setores, nas relações de maneira geral, nas relações institucionais, no trabalho propriamente, dentro do governo. Você estava trazendo esse ponto que nem mesmo dentro do PT, dentro da sigla, há um consenso com relação ao nome dela, e esses problemas com Haddad é algo que a gente vai acompanhar e ver quando de fato ela assumir e tomar posse, ver como vai ser o trabalho.